Olá a todos. Eu vim contar aqui uma experiência que eu tive com rememoração. Foi uma experiência que eu tive, eu acessei meu arquivo mental, eu chamo de arquivo mental, né? Pode ser chamado também de arquivo acástico. Mas eu vou contar aqui porque traz bastante ensinamento. Para fazer sentido, eu preciso de contar o que foi tratado em mim. Certo? Eu tinha acho que 13 ou 14 anos e eu fui tomar banho numa represa que tem aqui perto da minha cidade, em outra cidade, é Mariporã. E aí eu sempre nadei, né? Aprendi a nadar nos poços que tem aqui na minha cidade, que quando eu tinha 15 anos eram tudo água limpa, né? Hoje a maioria deles virou esgoto. O pessoal começou a jogar esgoto lá. Bom, então eu fui lá, eu já sabia nadar, foi eu e meus colegas, eu fui escondido da minha mãe. Né? Falei que ia pra escola e fui lá fazer arte. Então nós fomos lá, e aí lá tomando banho lá no raso, né, onde dava pé, sempre em pé. Aí eu resolvi dar uma nadada até uma parte mais funda e pensei comigo assim, eu vou erguer a mão pra cima e vou mergulhar pra ver se o meu pé toca no fundo da parte funda, né? Eu já tinha feito os testes na parte rasa, eu sabia quantos segundos eu conseguia ficar com o ar preso. Então eu ia contando os segundos e quando chegasse na metade do que eu aguentava, eu ia subir. Então eu fui, nadei, aí ergui a mão e fiz para afundar. Na hora que eu afundei, eu com o olho aberto na água doce, a água ficou verde, foi ficando verde, depois ficou escura, eu não vi mais nada. Só que aí subiu um frio pela coluna, subiu um negócio, eu perdi o controle, quase que eu puxei a água pro pulmão. Aí eu subi rapidinho e fui pro raso, falei, não vou fazer mais isso. Achei que tava tudo bem. Depois disso, eu comecei a ter problema, não na saúde, eu tive problemas na adolescência, eu tive problema na vida adulta, mas probleminhas que eu não percebia. E o que aconteceu? Isso foi um gatilho para mim poder trazer coisas de outra vida. Quando eu fiz esse teste aí, eu acabei, esse foi um gatilho. E trouxe coisas de outra vida. E aí eu comecei a ter problemas. E nem percebia. Então eu comecei a ter problema na escola, brigar, como se fala, a ter fobias que eu não tinha, comecei a ficar preocupado. Você não percebe quando você é alguma coisa que está ressonando de outra vida, que está atrapalhando a sua vida agora, na reencarnação de agora, você não percebe, eu não percebi também. E nem sabia, eu também nessa época não era ligado muito à espiritualidade. Eu peguei, depois que eu descobri que eu tinha essa facilidade de, não toda hora que eu quero, mas é mais fácil para mim poder ver alguma coisa em vida passada minha e até dos outros também, às vezes eu acabo vendo também. E as dos outros não sou eu que falar vou ver, acontece. Então, aí, depois de muito tempo, eu comecei a ter esse problema, depois que teve esse gatilho que eu fiz esse mergulho, comecei a ter problema e não sabia. E aí eu comecei a me perguntar, agora depois de velho, né? Depois dos 30 anos, agora eu tô com 41. Aí eu falei assim, caramba, meu, por que será que aconteceu aqui quando eu dei aquele mergulho? Eu tô desconfiado que aconteceu que foi ali, né? Eu comecei a ter crise, passar mal, ter umas coisas que eu sei que agora eu sei que é de outra vida. E aí eu fui dormir, eu falei, eu vou ver se Deus me permite ver. E aí eu fiz uma prece, né? Eu falei, Deus, eu não quero ficar bisbilhotando, né? Fazendo um mau uso desses conhecimentos. Mas eu acredito que alguma coisa eu posso ver e resolver para que esse sofrimento não continue. Se eu for merecedor disso, eu peço auxílio, eu peço que um anjo da guarda me proteja aqui, para espírito nenhum com más intenções aproveitar da situação, né? Ficar querendo trazer personalidade lá e me obsediar. Não é essa a minha intenção. E aí eu fiz uma prece sincera. Então aconteceu que eu senti a chegada de uma presença.
presença espiritual. E essa presença me trouxe muita paz. Então eu comecei a sentir sono. Só que não chegou àquele estado de dormir, que o cérebro físico fica em sono profundo. Se eu quisesse mexer o dedo, eu sabia que eu conseguia do dedo físico. E aí começou, eu dei mais fiquei mais um pouco sono, mas ainda mesmo assim conseguia mexer minha boca. Se eu quisesse falar com alguém, assim, se alguém quisesse falar pra mim, Ângelo, destrava a boca e fala comigo, eu vou usar isso como exemplo, não é assim que funciona. Ela conseguiria. E aí formou uma tela, e eu vi essa tela. E aí eu me vi pirata, uma embarcação de um pirata. Eu lembrei também de uma outra regressão que eu fiz, que eu até tirei o vídeo daí, que eu acho que falta muita coisa nesse vídeo, por isso que eu tirei. Certo? Porque esse assunto que eu tô falando aqui, que é o mesmo do vídeo que eu tirei, ele é muito sério. Ele tem que ter um propósito espiritual. E você precisa de uma defesa espiritual para fazer isso. Esse negócio de arquivo mental, arquivo acástico, que é o arquivo acástico, ele é uma ferramenta, igual eu disse no outro vídeo que eu tirei. É uma ferramenta que Deus deu para a humanidade, é um bem da humanidade. Não pertence a um grupo só, não pertence a uma religião. Mas todos podem usar, se souber usar ela com propósito, certo? E ela não é só para fazer um tratamento igual esse que eu tô falando meu. Ela serve para isso que eu tô falando, ela serve para um grupo de estudo. Então, tendo dito isso, eu vou falar da minha experiência. Então, eu fiquei no estado alfa, né? O meu cérebro físico, ele começou a vibrar numa frequência que eu nem dormi nem estava acordado. E eu consegui me libertar do ego, né? Então me vi como um pirata. E aí eles me mostraram eu como um pirata. Eu fui já preso por uma embarcação de soldados de algum país. E essa embarcação, eles tinham uma ideologia assim, eu não sei se é a ideologia que fala, amarra uma pedra no pé desse pirata, com a corrente no pé, e joga no mar. Se ele conseguir fugir, se ele conseguir escapar de lá e fugir, é porque Deus absorveu o pecado dele. Então ele emerge um homem novo. Então ele volta pro barco e ele para de ser pirata. A gente leva ele pro continente e ele toca a vida dele lá. Mas eles sabiam que a maioria não conseguia voltar. Só que nessa reencarnação, eu fui criado pro lado da Tailândia, para aqueles lados de lá. E não sei se é Tailândia, é para aqueles lados de lá. E desde criança lá, eles ensinavam a criança a mergulhar. Então a gente já ficava a brincadeira de criança era ficar mergulhando, pescando, mergulhando. E aí, e de tanto fazer isso, criou um músculo do pulmão, ele criou criava uma resistência maior, então a gente ficava mais tempo dentro da água. E quando eu, lá nessa reencarnação, eu comecei a querer ser pirata, então eu comecei a treinar, aprendi a abrir ela. E a ferramenta que a gente abria ela, que era um pedaço de ferro, e era um pedaço de ferro que não enferrujava, era latão, a gente deixava ele como um acessório na nossa roupa, parecia um enfeite. Então a gente fazia o treinamento de abrir e soltava a corrente. Então aonde ia no nosso pé era onde travava como que se fala? Travava esse negócio que eu chamo de cadeado. Não era um cadeado, era uma trava. E ali a gente trabalhava com essa ferramenta, tirava, trabalhava, e a gente ia fazer esse treinamento para ser pirata. Porque tinha possibilidade já de acontecer isso naquela região que a gente atuava. Então eu estava lá sendo preparado para jogar. Então quando eles colocaram no meu pé essa argola, eu percebi que não ia ter o cadeado. Eles pegaram e travaram ela com pancada. Eles bateram lá o lugar que era para ficar solto.
Só que aí eu tive esperança, eu falei, na pedra lá eu sei que tem como destravar, que é o mesmo mecanismo. E ali onde eles estavam, eu já sabia na água, pela cor da água, que tinha corais perto. Então eu já tinha ideia da profundidade. Eu sabia que eu conseguia ir, destravar e voltar. E o pirata-chefe já tinha sido degolado já, tá? De um monte de gente degolado. E aí na hora que o navio desse vai entrar dentro da embarcação que a gente é pirata, o chefe, igual eu era, finge ser cozinheiro, finge ser pessoas comuns. E aí na hora que eles vêm julgar, a gente começa a falar, não, que eu fui sequestrado quando criança. E aí sabe da religião do outro e usava isso. Aí eles falam, então vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar você dentro da água. Se você sair é porque Deus te absorveu. Se você não sair é porque Deus te puniu. E era isso que eu queria, né? Falei, eu volto pro continente, depois de lá eu fujo de novo e vou ser pirata, que meu negócio era ser pirata. E aí a maioria tinha sido degolado, sobrou eu e um bocado. Então eu fui o primeiro a ser lançado. E os meus colegas sabiam já que eu conseguia mergulhar e ficar muito tempo. E falou assim, o cara vai voltar. O cara vai voltar. E se ele voltar, eles vão liberar todo mundo. Não precisa mais de jogar mais ninguém. Então me encataram uma pedrona quadrada lá e colocaram a corrente nela e travaram. Com esse cadeado e no meu pé bateram. Não dava pra mim destravar. E aí chegaram lá e jogaram. E eu com pedra e tudo. Jogaram a pedra na frente assim e eu. A pedra bateu na água, eu caí na água também e depois ela começou a descer comigo. Eu segurei o ar para esperar ela parar. Só que o que me aconteceu? A pedra descendo, ela bateu no canto de um coral e virou. O coral deu uma segurada nela, mas ela foi virando. E aí ela caiu de assim. Quando ela caiu de assim, ela caiu em cima da braçadeira que eu tinha que soltar. Aí eu já comecei a ficar arrepiado. E eu mergulhando lá com a pedra vendo. Eu falei, ixi. Aí a pedra mergulhou em cima da braçadeira que eu tinha que soltar. Eu não sei o nome, eu falo braçadeira, cadeado. Então ali já não dava pra me pegar e soltar. E aí eu fiquei tentando desesperadamente soltar no meu pé. Mas tinham travado com um martelo, com 2 martelos. Bateram assim pra travar. E aí eu tentando, e aí eu fui perdendo ar. E aí eu senti aquela agonia toda que eu senti lá no mergulho aqui nessa reencarnação. Aí eu lembrei de novo, falei, eu tô encarnado como Ângelo, e isso foi uma vida passada. Aí eu fui e mentalizei, falei assim, eu vou queimar tudinho, isso em nome de Jesus eu vou queimar tudo. Essa angústia, esse sofrimento, isso não vai fazer mais parte da minha vida. Isso foi um passado. E o que Deus reservou para mim purgar, vai ser purgado. Ele vai me auxiliar e vai ser purgado da melhor maneira para mim possível. Eu não preciso de sofrer. E eu queimo. E eu senti aquela energia sendo transmutada. E aí eu mentalizei meu coronário, um maçarico de luz amarela. Falei, vai sair pelo alto da cabeça e vai queimar tudo. E esse negócio foi esvaziando de mim aquela angústia. E saindo pelo alto da minha cabeça, eu senti assim parecia que saindo muita luz da cabeça e a angústia se foi. E aí eu voltei pra minha cama. Eu já tava na minha cama, né? Mas aí eu fui voltando. E aí eu trouxe isso pro consciente. Eu não preciso mais sofrer, não precisava mais sofrer por causa disso. Então eu voltei a mergulhar de novo pra ver. É lógico que eu não tinha... Quando eu era molecão, eu conseguia ficar muito tempo, mas eu não consigo agora. Mas eu mergulhei, encostei no chão lá num lugar mais raso, de pé, e não senti aquele pavor. Eu consegui superar. Então, essa superação, se alguém um dia chegar até mim e meu mentor mostrar que ela tem o mesmo problema, eu consigo resolver. Porque se eu resolvi em mim, eu sei o caminho das pedras para resolver. E quem me trouxe essa possibilidade, o que me trouxe essa possibilidade? Foi a rememoração, foi a regressão. Então a regressão foi essa ferramenta. É uma ferramenta importante.